E, e olhando, batendo de novo na cultura, é um negócio que parece que é muito de estar na pedra ou tá na parede. É muito difícil. E até a gente, né, Catal? A gente tem essa dificuldade de pôr na prática. O que que você faz diferente nas suas empresas ali que realmente é a chave da cultura para dar certo? O que que você cuida? O que que você olha? Como que você coloca a cultura realmente na prática ali no dia a dia? É muito difícil quando a gente fala da cultura de você manter ela equilibrada e todos estarem ligados a ela. E às vezes você tem que tomar decisões difíceis e cortar na raiz aqueles que estão jogando contra. Não tem como. O ser humano ele tem dificuldade muitas vezes em entender qual é o padrão a ser seguido, a seguir regras. A gente enfrenta desafios. Não é porque a gente conseguiu construir algo ao longo do tempo que tudo funciona perfeitamente. Não, não existe estabilidade, né? A gente tem sempre algum gargalo acontecendo e que a gente precisa cuidar. Sempre. Quando fala de cultura, a gente tem realmente lá padrões que a gente diz, olha, isso tem que ser seguido. Isso não quer dizer que todos seguem. Né? Uhum. Então, é, eu, enquanto CEO da companhia, que, no cargo que eu ocupo, eu acho que eu tenho que cuidar de gente. Então, hoje, quando eu olho para dentro da empresa, eu tenho 2 departamentos que estão sob a minha responsabilidade, eu tenho Uhum. 2 pessoas que estão na liderança desses departamentos e que eu tenho um alinhamento muito bom com elas. E que a gente tem trocas frequentes e vamos ajustando a cada semana a rota para que a gente mantenha. Então, um é o departamento de gente e gestão, a gente chama de gestão, mas é o antigo recursos humanos, Uhum. que eu tenho uma pessoa de extrema confiança que está alinhada comigo e sabe que nós temos que cuidar de pessoas. Olha, E quando eu falo de cuidar de pessoas, não é só cuidar de remuneração. Eu tenho que cuidar de saúde mental, eu tenho que entender se essa pessoa está sendo, tá agregando valor ao time, se ela tem algum individualismo que causa problema dentro da equipe, se ela está sendo contrária ao que a gente entende como correto na questão de valores, de propósito. Então, é um desafio constante. E legal. às vezes a gente tem que cortar na raiz, tem que cortar na pele. Demitir alguém que nós não gostaríamos de demitir, porque essa pessoa tem desalinhamento com aquilo que a gente entende como correto. Aquela história da laranja podre, Uhum. né? Fazendo um paralelo, mas é muito disso. Faz todo sentido, né? Não tem muito para onde correr. Se você está vendo que ela está destoando e ela está contaminando o ambiente, fazendo com que o ambiente se torne um ambiente ruim, você tem que cortar. Mas tem, até aproveitando o gancho, tem muito empresário que não faz, Fábio. Ele demora para fazer, a hora que vê já é tarde demais. E às vezes até está evidente para ele e às vezes não. Então, quando está evidente, ele, cara, eu acho que é um grande insight já da nossa conversa aqui, ele poder tomar realmente essa decisão. Cara, toma a decisão. Mas não é fácil, Fernando. Isso acontece dentro da minha empresa. Eu vejo que às vezes. Porque eu tenho um pensamento e eu sou muito objetivo. Só que não é todo mundo que tem essa objetividade. Às Uhum. vezes a pessoa fica com dó. Ah, porque eu gosto. Legal, eu gosto. Mas a gente não está num ambiente onde eu tenho uma ONG, eu tenho uma Uhum. companhia que eu tenho 40 e tantas pessoas que dependem dessa companhia, 40 e tantas famílias que dependem desse negócio continuar avançando, e eu não posso ser negligente de permitir que alguém faça com que as coisas não aconteçam da forma ou comprometa os resultados que a gente precisa alcançar. Uhum. Nem eu mesmo. Eu converso com os meus sócios e eu falo para eles: eu não vou permitir nunca que nenhum de vocês e nem mesmo eu jogue contra aquilo que a gente tem de valores, de princípios e de objetivos. Então, Perfeito. quando eu falo de pessoas, eu me incluo nisso. A gente falou agora há pouco de alguns casos, a gente conversando ali. Uhum. Será que a cadeira que eu ocupo hoje, eu tenho capacidade de ocupar essa cadeira? Já não está maior, né? Porque assim, eu ser sócio da empresa, ele é um instrumento jurídico que me permite receber dividendos dessa companhia. Não quer dizer que eu tenha que ocupar o cargo A, B ou C. Talvez eu tenha que ter a humildade de entender que esse cargo não me compete mais e trazer uma pessoa que tenha maior capacidade do que eu. Legal. Às vezes eu não consigo formar alguém dentro do meu time que vá me substituir. E talvez eu tenha que trazer de fora. Não é o que a gente prega como cultura. A gente sempre quer trazer o time e criar essas pessoas, mas às vezes é necessário fazer um movimento mais rápido e corrigir rotas trazendo alguém do mercado.
Legal. A gente tem feito isso em alguns cargos de liderança no escritório, em algumas posições. Então, eu preciso observar, quando eu falo de pessoas, o meu comportamento, o comportamento do time e o comportamento dos sócios. Será que esse sócio realmente cabe nessa cadeira? Eu tenho que fazer um movimento e trazer outra pessoa e dar uma outra direção para esse sócio. E é legal você falando o meu comportamento, né? Porque tem muito dono que preza e pede muita coisa e o comportamento é terrível. Ele é totalmente desalinhado com a própria cultura, né? Ele não faz nada do que ele fala. E aí todo mundo fica confuso. Fala, pô, o cara pede ética e não é ético. Pede pra cuidar das pessoas e não cuida das pessoas. Pede resultado e nem mesmo ele tem resultado. Fica, Você quer- não fecha. Incoerente, né? Mas você vê que uma coisa assim, como é que eu vou falar que eu cuido de pessoas se eu chego e surpreendo alguém com uma demissão sem que essa pessoa saiba o motivo pelo qual ela está sendo demitida? Isso não é cuidar de pessoas. Então, assim, já aconteceram algumas vezes de a gente ter situações específicas e eu pedi autorização para um sócio que cuida daquele time de eu conversar com uma pessoa. Porque eu sei do potencial que aquela pessoa tem e às vezes ela está num momento ruim. Eu até brincava, tinha uma pessoa lá que eu falava, eu sou corintiano. Vixe. Né? Sofredor, hein? Sabe o Yuri Alberto quando não fazia gols? Que nem, que nem aconteceu recentemente. Às vezes o cara tá numa fase ruim, de repente ele vira artilheiro do campeonato de Não, novo. e todo mundo começa a duvidar dele, né? Exato, ele duvida e dele. muita gente sabe que ele tem potencial. Às vezes ele Vou, duvida vou dar dele. até um exemplo agora do Palmeiras, né? Vou puxar minha sardinha. Do Vitor Roque. Quando chegou no Palmeiras, cara, pagaram 25 milhões de euros nele. A expectativa lá em O cima. cara não tropeçava na bola, mas todo mundo sabia que o cara era muito bom. E falta de confiança, porque vinha de 2 clubes que não tinham dado certo. E começou a deslanchar. Eu acho que vai muito nessa linha. É aí, né? isso, é isso. Às vezes a pessoa. Então a gente teve o cuidado, em alguns casos, de chamar a pessoa. Eu chamei. Vem cá, senta aqui comigo. Eu não quero falar com você de resultado, eu quero saber o que está acontecendo com você. Você está com algum problema? Perfeito. Tem algo que eu posso fazer? As portas estão abertas aqui. Não existe ego de, você não pode falar comigo porque eu sou CEO. Isso é bobagem. Eu sou o cara do chão. Se precisar ir pro Ceasa fazer uma reunião, pisar na lama, ir na Tamo feira, eu junto, vou. bora. Eu sou assim. Eu sou muito hands-on, sabe? Eu faço o que tem que ser feito. Eu não fico esperando. Então, que é uma coisa de cultura também. Mas não é todo mundo que é dessa maneira. Então, Legal. eu preciso praticar, dar o exemplo para poder exigir que as pessoas... Senão eu vou ter um comportamento que não tem nada a ver com aquilo que eu prego como cultura, que nem você comentou. Legal. Eu vou até dar um exemplo aqui, que talvez valha de insight para o nosso público, que a gente está aplicando. A gente, cara, tem muito problema. É uma empresa de 4 anos só, que cresceu muito rápido. E depois eu quero até entrar nesse tema. O ano passado foi um crescimento exponencial e geralmente, e depois tudo que vem passando o nosso país, e isso como consequência dos negócios. Mas a gente começou a aplicar agora 3 pontos fundamentais que impactam a cultura. Primeiro, feedback. Eu acho que muita gente falta e a gente faltava fazer isso. A gente está retomando a linha do feedback constante, o one-on-one. E até legal que a gente estava conversando com um consultor nosso da V4. Ele falou, cara, o one-on-one é basicamente o feedback é mais formal, você realmente analisa o resultado do cara, comportamento e etc. O one-on-one, depois de 15 dias, que é importante, é para saber, cara, você tá bem? Você não tá louco? Você tá tudo certo? Tá tendo algum problema? Porque às vezes essa distância de líder e liderado, na correria do dia a dia, não tem esse 30 minutos que às vezes você resolve um problema gigante e pega na raiz ali e não transforma numa coisa que já poderia ter evitado no começo. Então, é uma segunda dica. E a terceira, que envolve um pouco de cultura, formação, é um coach técnico. Qual o nível do seu colaborador e o quanto você está treinando nele? Ele é sênior, pleno ou júnior? E quantas vezes eu estou falando? E a gente está implementando isso para justamente a gente ter menos ruído. Então, feedback, o one-on-one e o coach técnico, eu acho que começa a organizar alguma coisa. Então, se vale de dica aí para vocês, comecem a fazer. Porque na correria do dia a dia, muitas coisas se perdem na empresa. A gente, é óbvio, de novo, vida real. As coisas não são tão fáceis como parece na internet, né? A gente estava falando um pouco disso. E até entrando nesse tema,
fala-se muito hoje, cresce e organiza. Cresce e organiza, é progresso, depois ordem. Eu acho que vale, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito em vendas, porque eu acho que empresas que não vendem, pode ser as melhores empresas do mundo, mas elas não vão se sustentarem. Porém, depois de um crescimento muito exponencial, você acaba deixando um buraco muito grande se você não for organizando.